Bem, meus irmãos, é uma satisfação poder retornar a essa live nesta manhã de sábado, dia 18 de janeiro, para compartilharmos a palavra do Senhor nesses tempos tão difíceis, né? O que tem me inquietado são as catástrofes dos últimos dias, né? As inundações, o fogo, a destruição e, por consequente, a morte, né? Pessoas perdendo patrimônio. E uma reportagem esta semana, a mulher dizia: parece o fim do mundo. E aí eu comecei a pensar nesta palavra dela e fui até a carta do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4, quando ele deixa muito claro de que esses acontecimentos, apesar de funestos, terríveis, não representam o fim do mundo. E realmente não. Na última hipótese e última análise, eles representam o princípio das dores, né, que o próprio Jesus Cristo fez referência em suas palavras, né? Mas nós observamos aí essas tragédias, né? Fogo na Califórnia, enchentes, inundações em várias cidades, vários países. E essa questão das inundações, encontra uma resposta lá em Lucas, capítulo 21, versículo 25, quando Jesus já faz uma menção sobre as altas ondas do mar, né, que estaria certamente invadindo a cidade, né? E isso está se cumprindo quase que literalmente, né? As altas ondas do mar. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Em outros locais, secas, vírus, mortes, violência extrema, que também foi uma observância que Paulo fez escrevendo a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos os homens seriam extremamente violentos, né? E é o que a gente vê, né? Agora, recentemente, a notícia aí de um cidadão que teve um surto psicótico e atingiu sua esposa, a filha e a empregada, né? Um surto violento e realmente uma tragédia familiar, né? E pais matando filhos, filhos matando pais. O aborto é um exemplo disso aí. Uma outra questão é a confusão de gêneros, né, que nós observamos. E uma outra nova onda que eu estava observando numa reportagem é que algumas pessoas estão se identificando como animais domésticos, né? Inclusive se permitindo andar em coleira e agir como animal, né? Realmente, irmãos, nós estamos chegando a uma situação insustentável, né? Mas cumprimento das profecias do Senhor, né? Agora, tudo isso não é o fim, é o princípio do fim. Eu procuro ser um estudioso da escatologia e sempre as minhas temáticas estão voltadas para esses acontecimentos, né? Então, Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 4, de que isso não é assim. Existem dois fenômenos de natureza importantes, anunciando que realmente será o fim. E Paulo diz aí nessa carta que uma é a apostasia, né?
e a outra é o surgimento do homem do pecado, né? Que haverá de aparecer. E e essa profecia, essa revelação é em cumprimento à profecia de Daniel, né? Quando ele fala das 70 semanas, né? E na 70ª semana haveria de ocorrer esses acontecimentos. A apostasia, o que é apostasia? Apostasia, a mim me parece, no meu olhar, de que nós já estamos vivendo esse período de apostasia. Porque a apostasia é um estado de rebelião contra o eterno, né? A apostasia é um afastamento de Deus. E o que nós mais percebemos hoje é um afastamento de Deus, uma rebelião contra Deus, né? E esta apostasia, segundo Paulo também escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele apresenta 3 elementos da apostasia. E nesse texto ele cita o primeiro elemento, que é a fonte da apostasia. Qual é a fonte da apostasia? Ele diz lá que espíritos enganadores. Isso nos lembra, irmãos, que é uma estratégia milenar satânica. Qual foi a estratégia que ele conseguiu introduzir ou convencer Eva a desobedecer ao Senhor? Foi o engano. Então, esses espíritos enganadores, né, estão espalhados na sociedade contemporânea, né? Então, essa é uma fonte de apostasia. Um outro elemento da apostasia que Paulo diz aqui está na questão do ensino. Ensino de demônios, meus irmãos, e o que nós temos aí de filmes, de livros, de músicas, exaltando a força demoníaca, realmente não tem precedente na história, né? E essa juventude está assimilando tudo isto e gerando, certamente, uma geração de incrédulos, né? Ou de apóstatas. O terceiro elemento da apostasia são os agentes. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que esses agentes saíram de nós. Alguns saíram de nós. Quer dizer, para ser apóstata, primeiro tem que ser crédulo, tem que ser cristão, tem que defender uma fé, para depois abandonar essa fé. E olha, alguns saíram realmente de nós. Quando eu estava no seminário, tinha um dos alunos mais inteligentes, mais dedicado da turma, e formou com honraria, e depois eu fiquei sabendo que ele abandonou a fé, tornou-se um apóstata, né? E com todo o conhecimento que ele adquiriu nos 4 anos de seminário. Agora, é interessante quando Paulo afirma que, aliás, não é ele que afirma, ele diz que o Espírito Santo nos afirma. O Espírito Santo afirma. Então, esta colocação está no tempo presente e fazendo a constante reafirmação. O Espírito Santo nos afirma que nos últimos tempos surgiriam os apóstatas, né? É interessante também que este assunto, essa temática, foi abordada pelo Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 24, nos versículos 10 a 13. Jesus fala da apostasia. Ele fala que a apostasia seria um tempo de muitos escândalos, não é? Os irmãos
tem dúvida de tantos escândalos surgindo na nossa época. Eu quase nem assisto mais aquela discussão de pastores, um criticando o outro, criticando outra religião, e escândalo de liderança, envolvido com dinheiro, envolvido com outros pecados aí, escândalos de arrepiar o cabelo do careca, né? Porque são escândalos quase que continuamente, meus irmãos. E Jesus disse que nessa época de apostasia, os escândalos estariam presentes, né, na vida, não apenas escândalos, mas ódio. É impressionante, irmãos, como há um certo sentimento de ódio entre as lideranças cristãs, né? Terrível, um querendo destruir o outro, desmoralizar o outro. Esse é um sentimento de ódio que permanece na nossa sociedade contemporânea. A presença de falsos profetas. Quem está continuamente acompanhando as redes sociais já deve ter encontrado profecias que foram feitas e não foram cumpridas, né? Então veja bem que essas profecias não cumpridas mostram que nós estamos vivendo com falsos profetas. É interessante que duas profetas estavam discutindo, uma discutindo que Deus falou, outra dizendo que Deus não falou para ela. Realmente é uma coisa impressionante, né? Aí Jesus fala sobre isso. Jesus fala também em Mateus 24, 10 a 13, sobre o aumento da violência, da iniquidade. Isso aí é patente, né? E o esfriamento. O esfriamento em relação aos valores espirituais. Jesus fala sobre isso, a diminuição do amor. E vivemos num período realmente de esfriamento. Mas em contrapartida, irmãos, eu vejo uma coisa impressionante, que no final desse texto, Jesus fala que o evangelho deverá ser pregado a todo mundo, em todo o mundo. E me parece que mesmo no meio dessa situação totalmente contrária, ainda há igrejas que estão preocupadas com a evangelização, com a extensão do evangelho. E, se me permite dizer, eu tenho uma admiração toda especial pela igreja aí do pastor Carlos, né? Pelo envolvimento dela com missões, com o treinamento, com o auxílio dos adolescentes. Agora eles estão assistindo lá, participando, né, do retiro, né, dos embaixadores. Então a igreja de vocês é uma igreja exemplar, que no meio de todas essas questões contrárias, ela está cumprindo a mensagem do Senhor e levando o evangelho do Senhor. Quando eu conheço igrejas da nossa denominação que já parou com a questão de contribuição missionárias, né? Não contribuem com missões, não contribuem com plano cooperativo, e igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, filiada à Convenção Batista de Mato Grosso, que viraram as costas para a obra missionária. Mas aí nós somos igrejas interdependentes, cada um vai prestar conta diante de Deus, né? Então esse ambiente todo, irmãos, meu tempo já está esgotando aqui, esse ambiente todo vai possibilitar o surgimento do segundo evento, que é a manifestação do homem do pecado. Que, segundo Paulo, escrevendo em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele diz que há alguma coisa que impede a manifestação deste homem do pecado. E o que é que impede a manifestação? E que já está sendo tirado de lado? São o abandono das leis constitucionais. As leis vão saindo da liderança dos países, possibilitando uma nova forma de governança. E aí vai facilitar a apresentação desse homem do pecado, desse filho da perdição. Esse homem do pecado, ele tem um perfil
Já está terminando o tempo aí, né, meu Vanderlei? Já são 7h15, mas eu vou dar uma corridinha aqui. Lá em Daniel, capítulo 11, versículos 37 e 38, há um perfil deste homem do pecado. Eu vou apenas citar. Primeiro, ele não respeita a Deus. Segundo, ele não terá desejo por mulher. Bem, aí já levanta uma questão meio que leva a gente a pensar, né? Ele não terá desejo por mulher. Então será do gênero masculino, né? E não terá desejo por mulher. Ele honrará as fortalezas, quer dizer, o Deus dele será as forças poderosas, né? Materiais. Ele será um amante do ouro, da prata, das pedras preciosas, das coisas agradáveis. Será um hábil político, por quê? Porque ele conseguirá fazer uma aliança com muitos povos, né? E essa aliança será ainda bem que o tempo desse cidadão será um tempo curto, mas será um tempo difícil. Segundo Daniel, será apenas de 7 anos, né? Ele fará uma aliança com muitos povos, mas no meio do período aqui, ele quebrará essa aliança e aí ele se colocará como Deus, né? Exigirá a adoração, né? Mas o que acontecerá depois de tudo isso? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz que esse reinado curto desse cidadão será terminado com o sopro da boca de Cristo. E esse sopro não vai matá-lo, embora nós temos lá no texto que diz que o texto bíblico fala que vai matar, mas a tradução no grego ali não é matar, é neutralizar. Por quê? Porque lá em Apocalipse 19, 20, diz que esse cidadão será lançado vivo, ele e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. E para aqueles que defendem o milênio, Satanás também será lançado ali, preso por 1000 anos, né? E essa aqui é uma questão também muito discutida. Cristo estará reinando sobre a terra, né? No final do milênio, o juízo final e novos céus e nova terra. Portanto, meus irmãos, para nós que já sabemos qual é o final desse filme, podemos apenas descansar no Senhor e continuar a nossa obra missionária. Que Deus nos abençoe. Amém.